rebatendo ponto a ponto a esdrúxula decisão do Supremo Tribunal Federal, a inconstitucional, a canalha, a vagabunda 300% putaço from hell dos infernos da decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi dada contra a prorrogação da CPMI do INSS, direito garantido pelo regimento do Congresso Nacional, respaldado na Constituição da República de 88. Vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. A gente está quase chegando em 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas que têm acesso a um conteúdo, é um bastidor que nenhum outro parlamentar fala, explicações que nem a imprensa, nem nenhum analista, nem nenhum parlamentar dão, muitas vezes porque não tem capacidade de dar e dedicação o suficiente para estudar e para dar essas informações. Então, me ajude aí a gente chegar nos 2 milhões. Vamos começar pelo nosso preferido? Começar pelo Alexandre de Moraes? Vamos lá. E a questão dos abusos. Ah, abuso! Opa! Ministro Alexandre de Moraes falando de abuso. Oi, acho. É a mesma coisa que a Suzane von Richthofen falar do Dia dos Pais. É a mesma coisa que, sei lá, o Marcola começar a trabalhar no CAPS para recuperar pessoas que estão viciadas em droga. É a mesma coisa que, sei lá, o casal Nardoni falar sobre cuidar dos filhos e infância. Abuso, Alexandre de Moraes. Abuso. Você que não se declara, você deveria ter se declarado impedido, né, suspeito para julgar este processo, mesmo porque é um processo que envolve uma investigação contra você. Um contrato com a sua esposa, conversas do Vorcaro com você, conversas do Vorcaro com a Marta Graef mostrando o relacionamento íntimo com você. Você nem deveria ter o direito de votar nesse caso. Aí você quer vir falar de abuso? Você que mantém inquérito infinito, você que é vítima, acusador e julgador no mesmo caso, quer vir falar de abuso? Lá vem, né? Vamos lá. A CPMI fez, presidente, um link com dados sigilosos de todas a prova da Polícia Federal, de contatos, agendas, telefonemas, e distribuiu para os jornalistas. Distribuiu? Você tem prova disso? Porque você está utilizando isso para fundamentar o seu voto. Você tem prova? Quem foi o parlamentar da CPMI que vazou? Você tem? Bom, você precisa, se você está fundamentando uma decisão judicial com base numa acusação leviana que você faz sem prova, a CPMI teve acesso a informações colhidas pela Polícia Federal. Por que vazou da CPMI e não da Polícia Federal? O Ministério Público teve acesso. Por que não vazou do Ministério Público e vazou da CPMI? O Supremo Tribunal Federal tem acesso. Por que não vazou do Supremo? Acusa levianamente o Supremo de ter vazado essas informações? A gente chegou no nível de bizarrice, primeiro, que ministro do Supremo fica dando discursinho no voto. Em vez de simplesmente ler o voto ou falar, acompanha o relator, não acompanha, vou acompanhar o voto divergente, não tinha que ficar dando discursinho. Vota e cala a boca. Esse é o papel de juiz num país sério. Se manifestar nos autos, não dá discursinho. A CPMI fez um quadradinho com imagens e fotos, inclusive de colegas parlamentares. Cadê esse quadradinho? Mostra o quadradinho aí, Alexandre de Moraes. Você tá usando para fundamentar o voto? Cadê esse quadradinho? Eu quero ver o quadradinho. E foi necessário o ministro André determinar imediatamente o retorno disso, pelo total desrespeito. Ou seja, se desvirtuou e quer uma prorrogação automática do desvirtuamento. Absolutamente inconstitucional. Não cabe ao ministro do Supremo dizer que uma CPI tá ou não tá se desvirtuando. O julgamento se dá quando do indiciamento da CPI. Aí alguém pode recorrer ao Supremo e o Supremo dizer que aquele indiciamento foi com base no desvirtuamento. Agora, no curso da investigação, antes de a gente aprovar um relatório, não existe isso de ministro do Supremo ficar palpitando se CPI se desvirtuou ou não se desvirtuou da investigação. E não se desvirtuou. A gente se manteve, mesmo no caso do Vorcaro, a gente não está investigando o calote que ele deu bilionário, né, no fundo garantidor.
A gente está investigando os empréstimos consignados que estão no âmbito da investigação da CPMI e do INSS. E mesmo que a CPMI estivesse se desvirtuando, não cabe ao ministro acabar com a CPMI, ao seu juízo, ao seu critério, para dizer que ela está se desvirtuando. É no final, quando tem um indiciamento, se você julgar que ele foi fruto de uma investigação desvirtuada, aí você pode livrar o cidadão. Mas sem relatório, você não decide. Você não decide, ou não deveria decidir. Prorrogação inconstitucional, com o seu voto, ministro Alexandre, com o seu voto, foi decidido que CPI é direito de minoria. Leia o seu voto na CPMI da Covid. Com seu voto foi determinado isso. E a lei diz que é direito de prorrogação automática. A lei utiliza a expressão automática. Não depende da vontade de ninguém, do arbítrio de ninguém. Não deveria ir para julgamento no Supremo. Mas não. Como você tá com o rabo preso, você quer acabar com a investigação, né? Flávio Dino. Um poder desta dimensão, além de exigir a responsabilidade que o ministro Gilmar aludiu, exige também contenção em um prazo, sob pena de se transformar nisto aqui num inquérito geral. Ah, opa! Precisa ter prazo para não se transformar no inquérito geral? E os seus votos no inquérito das fake news? Quantas vezes você se manifestou contra? Quantas vezes foi dar o discursinho político? Eu sei, Dino, eu sei que você tá em campanha para ser presidente. Eu sei que você quer suceder o Lula. Eu sei que você quer utilizar a caneta do Supremo para ganhar popularidade para sair para presidente. Não sou trouxa. Aí você quer vir falar de inquérito infinito? CPMI tem prazo. Você foi juiz de carreira, deveria saber disso. Foi parlamentar, deveria saber disso. Sempre tem prazo. Prazo inicial, a prorrogação até 120 dias. Acabou. Depois desse prazo, acabou. Nunca nenhuma CPI extrapolou o prazo. Porque o parlamento sabe que isso seria ilegal. Você quer falar de autocontenção? O parlamento sempre se autoconteve em prazo de CPI. E o Supremo? E o inquérito das fake news? Começou com notícia falsa, um inquérito ilegal de ofício que o PGR concordou, Augusto Aras deixou o Supremo fazer, não lutou, não se manifestou, pelo contrário, concordou que ele poderia ser aberto de ofício, abriram um inquérito de ofício ilegal para investigar notícia falsa, e notícia falsa não é crime. Se você não comprovar o dolo, a intenção da pessoa de utilizar uma notícia falsa para te difamar, não é crime. Não existe um tipo divulgar notícia falsa, que a pessoa pode estar repassando uma coisa que ela acha que é verdadeira. Então, primeiro, estão investigaram um crime que não existe. Depois, o inquérito das fake news foi para golpe, foi para perseguição ao Supremo, foi para ofensas a ministro Supremo. Depois, ele foi utilizado pelo ministro Alexandre para perseguir o presidente do Sindicato dos Auditores da Receita, que não tinha nada a ver com nada. Ele só deu uma entrevista e foi colocado no inquérito infinito. Aí você quer vir falar de prazo? De investigação de regimes autoritários. Ah, opa! Não ter prazo e se transformar numa investigação geral é coisa de regime autoritário, ministro Flávio Dino. Então, Vossa Excelência admite que o Supremo age de maneira autoritária, como um regime autoritário, quando mantém o inquérito infinito das fake news? Você admite, então? Segundo Flávio Dino, o inquérito das fake news é autoritário e o Supremo age de maneira autoritária. Segundo a sua lógica, o seu raciocínio, é exatamente isso que o Supremo faz. Em que se faz aí sim autêntica pescaria probatória de modo indefinido e sem fundamentação. Pescaria probatória sem fundamentação de maneira indefinida, né? Fishing Expedition. Você quer acusar a gente de Fishing Expedition quando o Supremo manda fazer busca e apreensão sem fundamento na casa de adversários políticos? Então, ele manda fazer a busca e apreensão e não sabe o que buscar, só para tentar encontrar um possível crime que nem está sob investigação dentro da casa do sujeito. Aí você quer nos acusar de fazer isso? É muita vergonha na cara, tá? Vamos ver aqui a defesa do ministro André Mendonça. Então se criam obstáculos de impedimentos de leituras de requerimentos, de aprovação de requerimentos, até que se esgote o prazo. E depois não se prorrogue. É o que vai acontecer se não prorrogarmos essa CPI do INSS. Um caso que envolve roubo de bilhões de reais dos mais vulneráveis da nossa sociedade, órfãos com suas mães, avós que cuidam dos seus filhos e dos seus netos, não vão ter a resposta, ao menos do Congresso Nacional, no âmbito da responsabilidade política, que as minorias pleiteiam o direito de ver reconhecido. Se criam os obstáculos, até que se escoe o prazo.
É isso, perfeita fundamentação. O governo apresenta um monte de obstrução porque sabe que o prazo da CPMI tá para acabar, sabe que tem o respaldo do presidente Davi Alcolumbre para manejo de agir ilegal e não prorrogar automaticamente, sabe que tem respaldo do Supremo para essa omissão do presidente Davi Alcolumbre, obstrui e deixa acabar. É método, é estratégia. O governo sempre faz isso. E ainda, preciso dizer isso também, tem uns tontos ali da oposição que caem no jogo do governo, que caem na provocação do governo e acabam eles próprios obstruindo, caindo na provocação. Gente, vamos lá. Nós vencemos a presidência e a relatoria da CPMI, o que significa que quem tem que obstruir é o governo, que está sendo investigado. Nós estamos agindo, nesse caso, dentro dessa CPI como base. Por que somos base? Porque o presidente e o relator estão ao nosso lado. Base vota, oposição discursa e atrapalha, que é o que eu faço há 7 anos. Oposição obstrui, governo vota. Quem é governo, se fica caindo na provocação da oposição, contribui com a obstrução da oposição. Mas o eleitor não vê isso, né? O eleitor acha bonito, muitas vezes showzinhos, espetáculos de xingamento pra cá, xingamento pra lá, sair na mão, acha legal, acha bonito, vota no cara por causa disso. E o cara que deveria estar fazendo o seu trabalho de votar, tá atrapalhando. Absolutamente lamentável. Mas isso não nos impede. E estou aqui sexta, estarei aqui sábado. Eu voltei para São Paulo ontem, vim para Brasília hoje de novo, por causa dessa decisão do Supremo, e nós vamos votar o relatório. E mesmo que o relatório seja derrotado, todas as provas vão se tornar públicas. Todos os indiciados, inclusive o Lulinha, o senador Everton Rocha, do PDT, do Maranhão, vice-líder do governo Lula, todos estarão lá, com todas as provas, todos expostos. Então, assim, o dano político estará causado. Por mais que vocês impeçam juridicamente, o dano político estará causado. O povo brasileiro terá acesso a todas as provas e todos os indiciados.